Bom, vamos continuar falando, né, sobre freios e embreagem por atrito, né, o conteúdo do capítulo 16 do livro do Stigler, né? Essa é a nossa videoaula parte 2, tá? Então aqui nessa videoaula a gente vai começar a falar do freio de tambor com sapatas internas. Então nós vamos aplicar o que nós vimos na videoaula parte 1, né, aquela análise estática que a gente aplicou naquela sapata articulada simples, né? Nós vamos aplicar aqueles conceitos nessa sapata interna, né? Então esse é um modelo de freio, né, semelhante a que é utilizado em alguns modelos de veículos, né, de passeio mais simples, onde eu tenho uma sapata interna ao tambor, né, na roda ali traseira do carro. Então geralmente, né, o eixo é um eixo fixo, né, onde vai estar preso essa sapata. O tambor, né, onde vai estar preso a roda, né, ele gira. Então existe um rolamento aqui, né, entre esses elementos, né, o elemento fixo e o elemento girante, que permite a rotação. E geralmente o tambor está girando junto com a roda, né, e a sapata ela é estacionária, ela é fixa, ela é presa na parte fixa ali, né, do conjunto. E aí na hora que eu movimento essa sapata, né, esse elemento aqui, a guarnição, né, ou a lona de freio, vai entrar em contato com a parte interna aqui do tambor, gerando a frenagem, tá? Na maioria dos modelos, né, eu tenho um sistema que translada esse sistema aqui, né, que é um arco, né, e pressiona ele contra o tambor, tá? Nós vamos trabalhar um modelo de sapata mais simples, que ao invés dele transladar, ele gira, né, uma sapata que é articulada, tá? Para a gente poder fazer a nossa análise estática e análise dinâmica, né, do atrito, ela é mais interessante, né, ela é mais didática, tá? Então, basicamente, né, nessa primeira figura que o livro mostra para gente, ele mostra o modelo de uma sapata, né? Então, aqui eu posso ver o que é o corpo da sapata, né? A sapata é essa parte aqui, o pivô dela é o ponto A, né? Então, esse ponto A que eu estou marcando aqui, ó, né? Vou marcar ele de vermelho aqui, ó, para ficar mais fácil de enxergar. O ponto A é o pivô da sapata, onde a sapata articula, né? E a sapata é esse elemento aqui, ó, né? Então, se eu for representar ele aqui, ó, essa parte toda aqui, ó, em vermelho que eu estou marcando é o corpo da sapata, né? Então, isso daqui é a sapata. A guarnição vai ser esse elemento, né? Que vai estar em contato. Ó, vamos desenhar ele um pouco maior aqui, né? Para ficar mais claro, que mais fácil de enxergar. Considerar essas duas linhas. Então, isso que eu estou achurando aqui, ó, e marcando em azul é a guarnição, tá? Então, eu vou ter guarnição ao longo de toda a sapata, tá? Então, essa é a representação para a gente entender melhor, né, o que é a sapata e o que é a guarnição que vai estar atritando contra o tambor. O tambor está dessa linha para fora, né? Então, essa linha aqui representa a linha interna do tambor. Consequentemente, esse raio aqui, ó, é o raio interno do tambor, né? E aí nesse desenho, né, ele representou uma força, a força F é a força de acionamento, ele desenhou ela inclinada, né, exatamente para mostrar que não necessariamente ela tem que estar numa direção horizontal ou vertical, né, pode estar numa inclinação qualquer. Os parâmetros que ele definiu, o A minúsculo ele usou como sendo a distância entre o pivô até o centro do tambor, tá? Aqui, coincidentemente, né, o pivô está no eixo X, então essa distância A é a distância do centro do tambor até o centro do pivô em cima do eixo X. Se caso o pivô não tivesse em cima do eixo X, o A vai ser a distância de onde o pivô estiver, não importa onde, até o centro do tambor, tá? Não vai ser necessariamente a distância horizontal, não. Pode ser uma distância inclinada também, caso ele não esteja em cima do eixo X, tá? A letra B vai representar a largura da guarnição. O que é a largura da guarnição? É a largura do elemento que vai estar em contato com o tambor, né, que eu desenhei em azul, tá? Ou seja, qual que é a distância que eu tenho no eixo Z, saindo da folha do papel, tá? Essa largura é importante para determinar a área, né, da guarnição, tá? Então veja bem, a letra A e B minúsculo, aqui na sapata interna, é totalmente diferente do A e B que a gente viu na primeira videoaula, tá? Naquela sapata articulada. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não confundam, tá? O R, como a gente falou, é o raio do tambor,
E esse ângulo que ele chamou de θ2, né, que é o ângulo que vai do pivô até o final da sapata, é chamado de ângulo da sapata. Tá? Então, na hora que eu for analisar esse problema e determinar as equações para calcular a força de acionamento e o torque transmitido, além das reações do pivô, ele define um elemento infinitesimal. Esse elemento infinitesimal, né, que eu vou marcar ele aqui em verde, ó, esse elemento infinitesimal, ele representou o ângulo θ, é o ângulo que coloca a posição do elemento infinitesimal, e o Δθ é a variação ali do elemento infinitesimal. Consequentemente, né, essa distância, né, o comprimento desse arco vai ser R vezes Δθ. Né? Então, se eu quiser saber a área do elemento infinitesimal, vai ser R Δθ multiplicado pela largura B. Aí eu tenho a área desse elemento infinitesimal. Né? Obviamente que no final das contas eu vou ter que fazer uma integral variando do ângulo inicial, que nesse caso seria 0 graus, até o ângulo final, que seria o θ2. Né? Aí eu teria o efeito de toda a guarnição, de toda a sapata. Ok? E aí depois dele apresentar essa figura, né, ele começa a fazer a análise estática que a gente comentou. Né? A primeira etapa da análise estática é avaliar a distribuição de pressão ao longo da sapata, ao longo da guarnição. Né? Aqui eu posso ver claramente que a distribuição de pressão ao longo desse material, ele não é uniformemente distribuído. Né? E pensem um pouquinho, se for preciso, parem o vídeo aí, dê um pause. Como que vai estar variando esta pressão ao longo da guarnição? O que vocês acham? Aqui eu posso observar o seguinte, vamos analisar em cima do eixo X. Né? Se eu for analisar, lembrando que a sapata ela é articulada, ela só gira no ponto A, ela não translada. Em cima do eixo X, nessa região aqui, ó, né, que eu vou marcar também em verde, ali, ó, essa linha verde que eu acabei de marcar. Nesse eixo X, quanto que vale a pressão que a sapata consegue fazer na guarnição? Como eu comentei, como esse ponto não translada, ele só gira, essa sapata não é capaz de gerar pressão no eixo X. Portanto, a pressão aqui no eixo X ela vale 0. Né? A partir do momento que eu vou subindo, essa pressão vai aumentando. Né? E, intuitivamente eu consigo ver que lá na extremidade, né, próximo do ponto onde eu estou aplicando a força, é onde eu vou ter a maior pressão. Né? Então a pressão ela está variando de acordo com a altura, né? Aqui, ó, né? Nessa figura que eu estou vendo. Né? Então o que eu tenho? A análise estática, a primeira coisa que ela vai me dar é o seguinte, né? Supõe-se que a pressão, né, em um ponto qualquer seja proporcional à distância vertical, né, até o pivô da articulação. E essa distância é proporcional a seno θ. Né? Ou seja, se ela vai variar de acordo com a distância vertical nesse triângulo retângulo que eu posso criar aqui, ó, ela é proporcional a cateto oposto ao ângulo θ, que é o seno θ. Né? E aí ele faz uma relação ali, ó. O PA vai acontecer onde eu tenho o ângulo θA. θA significa o ângulo onde acontece a pressão máxima. E o PA é a pressão máxima. Então, baseado nessa condição, ele faz a etapa 2, que é determinar uma equação entre a pressão máxima e a pressão num ponto qualquer. Né? E aí o que ele faz? É como se ele criasse dois triângulos retângulos. Um triângulo retângulo que é em cima do elemento infinitesimal e o outro triângulo retângulo pegando lá na extremidade dela. Né? Então eu vou ter essa proporção aqui, ó. O P, que é a pressão num ponto qualquer, está para R seno θ, que seria o cateto oposto desse triângulo no elemento infinitesimal, assim como o θA, no caso, onde a pressão é máxima, vai ser o θ2, né? Então, assim como o PA, que seria a pressão máxima, seria igual a R seno de θ2, que nesse caso ele chamou de θA, porque ele pode ser analisado em qualquer ponto, ele deixou genérico. Né? Fazendo essa relação, isolando o P, eu vou cortar o R com R, né, o raio, então eu tenho que a pressão num ponto qualquer pode ser calculada pegando a pressão máxima multiplicado pelo seno de θ, que é o ângulo no ponto que eu quero avaliar, dividido pelo seno de θA, que é o ângulo onde acontece a pressão máxima. Né? Então aqui eu acabei de fazer a segunda etapa, que é obter uma expressão entre a pressão máxima e a pressão no ponto qualquer. Tá? Fazendo isso, né, ele mostra um gráfico que mostra como é que dá a distribuição de pressão ao longo da sapata. Né?
E aí, antes da gente analisar um pouco mais a fundo, né, esse gráfico aqui, ó, eu quero analisar, voltando naquela nossa figura, né, como que estaria a distribuição de pressão caso eu tivesse essa pata com uma condição um pouco diferente. Vou colocar ela aqui, ó, numa outra cor. Vamos supor que essa sapata ela fosse um pouco mais longa, tá? Que ela viesse até aqui, ó. Né? O ângulo dela fosse um pouco maior. E a guarnição, consequentemente, né, viria até aqui, ó, né? E eu teria guarnição ao longo de toda essa região. A força F estaria atuando aqui, ó, num ponto qualquer, com uma inclinação qualquer. Nessa condição, pensem um pouquinho aí, ó. Onde estaria acontecendo a pressão máxima? O que vocês acham? Por um acaso, seria no ponto de aplicação da força, na extremidade dela? Ou não? Isso vai gerar uma dúvida na cabeça de vocês, né? Então vamos colocar uma outra condição, um pouquinho diferente dessa, para talvez ajudar vocês a analisarem. Vamos considerar essa sapata grande o suficiente para ela chegar a dar uma meia volta. Então a sapata ela tem 180 graus, ó. Pera, essa linha não ficou boa não, vamos continuar ela aqui, ó. Né? E a guarnição vai junto, né? A guarnição está indo junto, né? Eu tenho guarnição ao longo também dos 180 graus. E aí eu tenho uma força, né, atuando numa inclinação qualquer, a força de acionamento. Pode estar inclinada para um lado ou para o outro, tanto faz, né? Onde seria a pressão máxima nessa sapata com ângulo de 180 graus? Vamos fazer um raciocínio parecido com o que nós fizemos do lado direito, né? Vamos pegar exatamente em cima do eixo X. Quanto que valeria a pressão em cima dessa linha verde que eu acabei de traçar? Nessa linha, se essa sapata só gira, a pressão ali seria zero também, né? Para eu conseguir gerar pressão ali, eu teria que deformar essa sapata. Esse arco da sapata teria que abrir, né? Para eu conseguir gerar pressão em cima dessa linha verde. Então, o que eu cheguei à conclusão? Nessas duas linhas verdes aqui, ó, que estão em cima do eixo X, a pressão vale zero. A partir do momento que eu vou subindo, ela vai aumentando. Onde que ela vai ser máxima? A pressão vai ser máxima exatamente a 90 graus, né? Eu vou marcar aqui em verde, ó, a 90 graus com o pivô. Aqui é o ponto onde acontece a pressão máxima, tá? Coincidentemente, aqui está exatamente em cima do eixo Y, porque o pivô está em cima do eixo X, mas não necessariamente vai ser na posição vertical mais alta, né? Se eu girar essa sapata um pouquinho para cá ou para qualquer lado, o ponto onde a pressão é máxima vai ser sempre a 90 graus com o pivô, ok? A não ser que a sapata for mais curta, né? Se a sapata não chegar a um ângulo de 90 graus, como era a sapata anteriormente, a pressão máxima vai acontecer na extremidade, né? Se a sapata chegar a um ângulo de 90 graus, ou se ela tiver um ângulo maior que 90, a pressão máxima vai acontecer sempre a 90 graus com o pivô, tá? E aí, o livro discute sobre isso e mostra esse gráfico, né? Mostrando que no θ igual a zero e no θ igual a π, que é 180 graus, a pressão vale zero, né? E ela vai ser máxima exatamente no meio, em 90 graus. Então, o que ele comenta? Um bom projeto de sapata vai concentrar o material de guarnição aonde a pressão é mais alta, né? Colocar a guarnição nessa região onde a pressão é muito baixinha é desperdício, né? Porque ali a frenagem vai ser muito pequena, né? Esse material da guarnição que está concentrado aqui próximo do pivô, ele praticamente não vai desgastar, né? E no final vai ser jogado fora, né? Além de não estar contribuindo efetivamente para a frenagem, no caso de uma sapata articulada, né? Então, para poder continuar a discussão, né, e fazer os cálculos cinemáticos, ele muda o desenho dela, né? Aqui eu tenho um desenho mais completo, onde eu tenho a minha sapata com um ângulo maior do que 90 graus, né? Esse ângulo é o ângulo θ2, que é o ângulo total dela. Só que veja bem, ele não colocou guarnição ao longo de toda a sapata,
né? Aqui eu vou marcar em vermelho para ficar bem claro, né? Que ó, a guarnição começa nessa linha e vai até ali, ó. Eu vou marcar aqui a churada, ó. Aonde eu estou marcando de vermelho aqui é onde eu tenho guarnição, tá? Nessa região aqui, ó, né? Entre o pivô e aquele ponto ali, ó, eu tenho espaço vazio, não tem nada, tá? Não está sendo gerado frenagem nessa região. Então ele concentrou o material de guarnição aonde eu tenho um maior desempenho de frenagem, onde a pressão é mais alta, né? O elemento infinitesimal que nós vamos analisar está aqui, ó, nessa posição, né? Onde ele desenhou as forças, que eu marquei de verde. O ângulo θ é a posição do elemento infinitesimal. Agora veja bem, a sapata, além de ter o ângulo θ2, ela tem um ângulo θ1 também, né? Agora você entende por que esse ângulo é o θ2 e não o θ1. Porque o θ1 vai ser esse ângulo inicial, né? Do pivô até onde a guarnição começa. Consequentemente, o ângulo da sapata vai ser o θ2 menos θ1. E, consequentemente, na hora que eu for integrar a minha equação nesse elemento infinitesimal, meus limites de integração vão ser o θ2 e o θ1. Né? O limite inferior é o θ1, o limite superior vai ser o θ2. Tá? E aí, veja bem, aqui a primeira coisa que ele vai fazer é determinar uma figurinha geométrica para poder... primeiro ele desenha as forças, né? Então, antes dessa figurinha geométrica, vamos discutir sobre os vetores de força. Então, aqui ele desenhou o vetor F e decompôs a direção x e y, fx e fy. A distância do ponto de aplicação da força F até o pivô, na direção em que a força foi aplicada, ele chamou de C. Então, esse C aqui é um parâmetro importante aqui no meu projeto. Tá? Vamos marcar aqui, ó. A distância do centro do pivô até o centro do tambor é o mesmo Azinho minúsculo que a gente já tinha visto anteriormente, né? Então, o que eu tenho aqui, ó, no elemento infinitesimal, eu tenho a força de reação normal, né? Ou seja, essa força F vai pressionar a sapata contra o tambor, vai existir uma reação normal. Por que ele escreveu dN? dN é a componente da reação normal que está atuando no elemento infinitesimal. E aí ele desenhou a força de atrito, que é o FdN. Veja bem que aqui é a mesma história daquela sapata articulada simples, né? Veja que ele mostrou que o tambor, né, o sentido de rotação do tambor aqui, ó, né, é no sentido horário. E aí você tem uma impressão de que a força de atrito está no mesmo sentido do movimento, né? Mas lembre que esse movimento é o movimento do tambor e não da sapata. E o diagrama de corpo livre que eu estou fazendo aqui são as forças que estão atuando na sapata e não no tambor. Então é um par de ação e reação, né? Então é como se o tambor tivesse parado e a sapata estivesse girando no sentido anti-horário. Então a força de atrito está contrária ao movimento da sapata. Tá? Então aqui eu tenho a força dN e o FdN, que ele pegou e decompôs na direção x e y, né? Porque eu vou precisar de aplicar, né, somatório de forças em x e y e também somatório de torques no pivô da sapata. Como eu vou ter que fazer somatório de torques no pivô, ele determinou esses dois braços de alavanca aqui, ó, né? Como que ele determinou essas duas distâncias aqui, ó, né? Então nós vamos ver como que ele determinou essa distância e essa distância através do triângulo retângulo que eu vou construir aqui agora. Então deixa eu pegar minha reguinha aqui, ó. Eu vou pegar uma linha passando pelo pivô que seja perpendicular ao raio aqui, ó, né? E eu vou fechar o meu triângulo traçando ele aqui, ó. Aqui faz 90 graus, né? E o meu triângulo fecha aqui a hipotenusa. A hipotenusa é exatamente a distância A minúsculo, né? O Azinho minúsculo, tá? Então, ou seja, trabalhando com esse triângulo, olha o que eu faço aqui, ó. Primeiro, para determinar quanto que vale essa distância, se eu tenho um triângulo retângulo, onde esse ângulo aqui vale θ e a hipotenusa vale A, então, consequentemente, esse cateto aqui, que é oposto, né, ao ângulo θ, vai ser o A seno θ, né? Por outro lado, né, para eu calcular quanto que vale essa distância daqui até aqui, basta eu pegar o raio do tambor, que é essa distância, né, do centro do tambor até lá, o R, e subtrair esse cateto aqui, ó. Se eu pegar o R total menos esse cateto, eu tenho essa distância. Esse cateto vai ser A cosseno θ. Então, se eu pegar R menos A cosseno θ, eu tenho essa distância.
Então, assim que nós encontramos esses dois braços de alavanca para poder fazer somatório de momentos no pivô, né? Bom, entendido bem essa figurinha, né, a gente pode começar a aplicar as etapas da análise estática, né? Então, na verdade, a primeira e a segunda etapa nós já discutimos, né? O que eu vou fazer agora é a terceira etapa, né? Que é aplicar aquelas equações. Primeiro, ele desenvolve uma equação para calcular o dN, né? Parecido com o que nós fizemos anteriormente lá naquela sapata simples articulada, eu tenho que pressão é força sobre área. Então, força é igual a pressão vezes a área. Então, o dN vai ser igual a pressão num ponto qualquer, veja bem que o elemento infinitesimal está num ponto qualquer da sapata, multiplicado pela área do elemento infinitesimal. A área do elemento infinitesimal vai ser o R vezes Δθ vezes a largura, né? Que a gente já tinha discutido sobre isso. Então, substituindo a área aqui, eu vou ter que o dN vai ser igual a P vezes o R vezes o B vezes o Δθ. Só que o P, a gente já tinha desenvolvido uma equação para calcular a pressão num ponto qualquer em função da pressão máxima, né? Então eu posso substituir aquela equação aqui e eu chego no valor do dN. O dN vai ser isso tudo aqui, ó. A pressão máxima vezes o raio vezes a largura da sapata, multiplicado pelo seno do θ, dθ, sobre seno de θA, tá? E aí o que eu vou fazer agora é aplicar na minha figura, né, as equações para poder determinar, né, fazer o somatório de momentos e o somatório de forças, né, na direção x e y, tá? Vamos pegar a nossa figura e trazer para cá para a gente poder fazer isso de forma mais fácil. Agora aplicando então somatório de momentos no pivô, né, igual a zero, com a nossa figurinha nos ajudando, né? Então eu vou ter, ele considerou então aqui ó, a força F multiplicado pelo braço de alavanca C, ele gera momento no pivô no sentido horário, ele considerou positivo, né? Depois ele pegou a força, esse MF aqui ó, significa o momento devido à força de atrito. Então vamos ver a força de atrito aqui, ó. Ela multiplicado pelo braço de alavanca que está aqui gera momento no sentido também horário. Então ele também está com sinal positivo. E o MN é o momento devido à força normal. Então, se eu pegar o vetor de força dN aqui, ó, multiplicado por esse braço de alavanca, ele vai gerar momento no sentido anti-horário no pivô, né? Então, ele está com sinal negativo, né? Isso daqui igual a zero. Se isolar para calcular a força F, né, a força de acionamento vai ser calculada por essa equação. Mn é o momento da força normal, Mf é o momento da força de atrito e C é a distância do ponto de aplicação da força até o pivô, na direção em que a força foi aplicada, né? O C aqui, ó, tá? Por que ele criou esses dois termos aqui, ó? Para ficar fácil de escrever a equação e fácil de calcular esses termos, tá? E aí a equação não fica tão grande, né? Porque agora na hora que eu for calcular esses dois momentos aqui, ó, para calcular, por exemplo, o momento da força normal, né? O que eu vou ter que fazer aqui é o seguinte: o momento da força normal vai ser igual. Eu vou pegar então a força normal, que é o dN, né? Então vai ser o dN, que multiplica o braço de alavanca. O braço de alavanca vai ser o A seno θ. Veja bem que agora eu estou preocupado com o módulo da componente, né? Porque o sinal já está aqui, ó. Então, vou pegar o braço de alavanca, que é o A vezes seno θ, né? E aí, o que eu vou fazer? Esse é o valor do momento da força normal avaliado para o elemento infinitesimal. E aí, para resolver, o que eu vou ter que fazer? Integrar dos limites de integração θ1 até θ2, né? Aí basta você pregar o valor do dN, que a gente definiu no slide anterior, né? Que ó, o dN vale isso tudo aqui, ó. Se eu pegar isso tudo aqui, substituir nessa integral, tiro tudo que é constante da integral, eu vou chegar nessa equação aqui, ó, para calcular o momento da força normal. É dado por essa equação. Tudo isso daqui é constante, pula para fora da integral, vai ficar basicamente integral de seno de θ ao quadrado dθ, né? Com os limites de integração θ1 e θ2. Integral de seno ao quadrado de θ dθ é moleza para vocês, né, resolverem, né? Acredito que vocês não tenham dúvida nenhuma para resolver essa integral. Quem tiver, pode fazer uma revisão. E para o momento da força normal, né, o MN aqui, ó, o MF, aliás, basicamente, né, para achar o valor dela, deixa eu escrever um pouquinho mais para baixo aqui, ó, vai ser a força de reação de atrito, né, o F dN,
multiplicado pelo braço de alavanca. E o braço de alavanca vai ser esse valor todo aqui, ó, né? R que multiplica, aliás, R menos A cosseno θ, né? E eu vou integrar isso também de θ1 até θ2, né? Substituo o valor do dN e aí eu chego nessa outra equação que está aqui embaixo no próximo slide, né? Então esse é o momento da força de atrito, tá? Tudo que é constante eu tirei fora da integral, ficou duas integrais para vocês resolverem aqui, ó. Uma delas vai ser seno θ dθ, que essa é moleza, né? Você faz de cabeça. E a outra é seno θ cosseno θ dθ, tá? E aí você consegue calcular o valor do momento dessas duas componentes, né? Joga nessa equação e calcula a força de acionamento, tá? Feito isso, né? Resta agora aplicar somatório de forças em x igual a 0 e somatório de forças em y igual a 0, né? Então agora eu vou pegar somente as componentes ali, ó, em x e em y, né? Que aí eu tenho as equações para calcular o Rx e o Ry, tá? Bem simples aqui para poder obter essas equações. As equações são longas, né? Porém, são simples de deduzir, né? Depois, por último, né, eu vou determinar o torque transmitido, que é a capacidade de frenagem, né? E aí fica muito fácil, né? O torque transmitido, né? Para calcular o torque, basta eu pegar. Vamos analisar aqui, ó, de todas essas forças aqui, ó, qual que está gerando torque no eixo do tambor, né? Lembrando que eu estou analisando essas duas forças aqui que estão sendo geradas pela força F. A força de reação normal está alinhada, né? Então ela não gera torque. Quem está gerando torque aqui é o atrito, né? E é o atrito que gera a frenagem, não é isso? Então, para calcular o torque, eu vou pegar o FDN e multiplicar pelo raio do tambor, né? Que é o braço de alavanca, tá? Então, se eu pegar aqui, ó, para calcular o torque, então, eu vou ter o torque vai ser igual ao atrito, que é o F vezes dN, multiplicado pelo raio. Se eu integro isso daqui de θ1 até θ2, né? Basicamente, eu vou ter uma integral de seno θ dθ, e aí o livro já resolve essa integral, né? Que vai dar menos cosseno θ. Então, como ela vai dar menos cosseno θ, ele já inverte aqui, né? Então, ele colocou cosseno de θ1 menos cosseno de θ2, né? E é essa a equação para calcular o torque, tá? Então ele comenta ali, ó, o comportamento de autobloqueio pode ser obtido fazendo, né, o Mn igual ao Mf na equação de força, tá? Que eu conseguiria ter o comportamento de autobloqueio, tá? Na condição onde eu inverter o sentido de rotação do tambor, então vamos analisar na nossa figurinha ali, ó, o que vai acontecer se eu inverter o sentido de rotação do tambor. Na prática, o que vai mudar é simplesmente o sentido da força de atrito, né? Então a força de atrito, em vez de estar apontada para cá, ela vai estar apontada para o lado contrário. Então, ou seja, na hora que eu for fazer o somatório de momentos no pivô, a componente da força de atrito vai ter o sinal trocado. Então a equação, em vez de ter um sinal negativo, vai ter um sinal positivo, né? Porque veja bem, tanto a componente normal quanto a componente de atrito vão estar gerando, né? No caso de eu ter invertido o sentido de rotação, ambas vão estar gerando momento no pivô no mesmo sentido. Então o sinal é positivo, ambas são positivas, tá? Veja bem, as equações para calcular o Mn, o Mf e o torque são exatamente as mesmas, não mudam absolutamente nada, é a mesmíssima equação, tá? Isso é uma forma de facilitar, né? Se você inverter o sentido de rotação, sua análise não fica tão complicada, né? Não muda tanto as suas equações, tá? Para calcular as reações do pivô, obviamente que vai mudar o sentido da reação da força de atrito, né? Então, se a força de atrito inverteu, então esse sinal aqui vai mudar, né? Vai ficar positivo, né? Aqui para calcular o Rx, né? E para calcular o Ry, essa componente vai mudar, né? São as componentes da força de atrito vão mudar de sinal. O restante é tudo igual, só muda esse sinal, ok? E aí você já tem todas as equações que você precisa para resolver o problema, caso você precise de inverter o sentido de rotação do tambor, ok? Um último comentário que o livro faz é que perde-se, né, o efeito o efeito de autoacionamento, né? Aqui, ó, perde-se o efeito de autoacionamento, por quê?
Se a força de atrito aqui estiver apontada para o lado contrário, né? Do jeito que eu vou desenhar ela aqui, ó. Se a força de atrito estiver apontada nessa direção, repare, tanto a força de atrito quanto a reação normal vão gerar momento no pivô no sentido anti-horário, no mesmo sentido, né? Ou seja, fazer esse pivô, essa sapata girar no sentido anti-horário, eu vou estar aliviando a frenagem e não gerando frenagem, né? Então, por isso que ele comenta que perde-se, né, o comportamento de autoacionamento do freio, ok? Por último aqui, ó, o livro colocou as equações de solução dessas duas integrais, né, que a gente discutiu. Para quem tiver com preguiça aí, ou dificuldade de fazer a revisão dessas duas integrais, podem colocar no formulário de vocês, né, a solução das duas, né, para poder facilitar o cálculo, tá? E usando todas essas equações, eu vou pedir para vocês tentarem resolver este probleminha aqui que está proposto no livro do Shigley, tá? Na nossa próxima videoaula eu vou discutir sobre a solução desse problema, tá? Então eu quero que vocês já tenham tentado fazer esse exercício, tá? É um exercício muito didático e muito interessante para aprender a aplicar toda essa teoria que a gente viu até agora, ok? Então vamos ver algumas informações sobre esse exercício. Ele colocou o desenho de um tambor com duas sapatas. Ele falou que essas duas sapatas são perfeitamente simétricas, né, em relação ao eixo Y. Então, tudo que tem para o lado direito e para o lado esquerdo é igualzinho, né? Ali, ó, 62, o 50, tá? Tudo igualzinho para um lado e para o outro. Ele cotou o ângulo só de um lado, né? Então, eu tenho 24 graus, depois 126, depois 30 para completar os 180 graus. Outra informação que ele me falou é o seguinte: essa força F de acionamento aqui, ó, ele me falou que ela é igual nas duas sapatas. Então, o mesmo mecanismo que está gerando a frenagem está gerando a força F para os dois lados. Então, o valor dela é igual para as duas, tá? Dessa força F. As distâncias que estão cortadas aqui também valem para os dois lados, né? O 150 representa o raio do tambor. Está escrito aqui, ó, tá? A largura da sapata, ou seja, quanto que eu tenho de guarnição aqui, ó, saindo na direção Z, né, saindo da folha do slide, né, do quadro, é 32 milímetros, tá? O Bzinho minúsculo. E ele definiu uma informação muito importante para a gente, tá? Que ele está usando o material asbeto moldado. Na guarnição, a guarnição usa esse material asbeto moldado. Se você pegar lá no livro, você vai observar que esse material possui um coeficiente de atrito de 0,32 e ele suporta uma pressão máxima de 1000 kPa, ou seja, 1 megapascal, tá? Muito cuidado aqui, gente. Lembra daquilo que eu comentei? O PA, que é o P índice A, significa pressão máxima. A unidade da pressão máxima foi dada em kPa. Esse PA do lado de cá é a unidade pascal, tá? Por favor, parece piada, né? Mas não vai fazer isso daqui, ó. Não vai cortar esse PA com esse PA, não, tá, gente? Por favor, né? Pode parecer piada, mas eu já vi isso em prova, tá? Tome bastante cuidado. Presta atenção. Então, com esses dados que ele me passou, o que ele está pedindo para calcular? A partir do momento que ele definiu o material da guarnição, consequentemente, o coeficiente de atrito já está definido e a pressão máxima que a sapata vai suportar também já está definido pela tabela do material, tá? Então, ele pede ali, ó, determine a letra A força de acionamento. Qual que é a força de acionamento que eu vou colocar aqui, ó? Obviamente que eu vou calcular a força de acionamento que vai ser capaz de alcançar essa pressão máxima, tá? Você não precisa de aplicar nenhum fator de segurança para reduzir essa pressão máxima, não. Pode utilizar o enunciado do problema, não falou nada. Utilize esse valor como sendo a pressão máxima atuando, né, nesse mecanismo de freio. E na letra B você vai determinar a capacidade de frenagem, né? A capacidade de frenagem é o torque total que está sendo transmitido para o eixo do tambor, né? Então você vai ter que calcular qual que é o torque que a sapata da direita está contribuindo na frenagem e qual que é o torque que a sapata da esquerda está contribuindo para a frenagem, né? A letra B está perguntando esse somatório, o torque da sapata da direita mais o torque da sapata da esquerda, ok? Tentem resolver esse probleminha.
Eu vou fazer uma perguntinha aqui só para ajudar vocês, ou para talvez complicar mais a cabeça de vocês, né? Mas para direcionar vocês na solução desse problema. Pensem o seguinte: o torque que a sapata da direita está gerando no tambor vai ser igual ao torque que a sapata da esquerda vai gerar? Né? Em outras palavras, a pressão máxima que vai atuar numa sapata vai ser a mesma pressão máxima que atua na outra sapata? Pensem nisso, que isso é fundamental para vocês resolverem esse problema de forma correta, ok? Quebre bastante a cabeça na solução desse problema. Na próxima videoaula a gente vai discutir sobre a solução dele.